básicas para executar a operação. Eu deixei isso aqui de bônus para vocês. E, se possível, anotem. Isso aqui, para mim, é chave. Muito importante. É muito importante mesmo. Tá? Então, essas 5 regras básicas para você executar uma operação a favor da tendência. Tá? Então, primeiro passo é você fazer a operação com a média de 20. O porquê que é com? Se o mercado está subindo, a 20 também vai estar subindo. E se a 20 está subindo, você vai fazer uma operação com ela e não contra ela. Contra ela é você querer vender em uma média de 20 que está subindo. Então, ou seja, primeiro passo, faça a operação com ela, mas não contra. Faça operações acima da 200. Então, saibam que a média de 200, ela é o meio do mercado. E a ideia é a gente sempre estar ou na ponta compradora ou na ponta vendedora. E as pontas vendedoras e pontas compradoras, eles vão estar relativamente informadas com as médias de 200, porque as médias são as médias dos preços. Então, para compras, faça somente acima da 200. E faça vendas somente abaixo da 200, tá? E, se possível, perto. Quanto mais perto, melhor, tá? Então, se eu tenho uma média de 200 nessas regiões, se você puder vender aqui, é o ideal. E se você puder comprar aqui, é o ideal. Ainda mais com a ajuda da 20. Ainda mais com a ajuda da 20. Esse é o ponto mais interessante para você fazer a sua entrada. E aí vem que, para mim, essa regra número 4 é uma regra primordial. Uma regra... Fato, eu não faço uma operação que não seja perto da média de 20. E o que é ser perto da média de 20? Se eu tenho uma média de 20 aqui, eu vou buscar a execução da entrada próximo dela. Eu não vou executar longe dela. Tá? Então, coloquem isso como regra para você que faz a operação a favor da tendência. Busque fazer as suas entradas próximo da 20. Tá? Você vai sair muito mais lucrativo e você vai sofrer muito menos nas suas operações. Tá? E aí, ao invés de você entrar na operação longe da 20, pegue seus lucros longe da 20. Não queira fazer a entrada longe da 20. Pegue seus lucros longe da 20. Beleza? Então, para quem não anotou, anote. Essas 5 regras aqui são muito importantes. E gostaria de colocar aqui como exemplo um dia aqui, como foi dia 8 de agosto agora mesmo, tá? Então, ontem, no índice, e aí eu vou fazer o de hoje também, tá? Mas eu coloquei aqui o de ontem no índice, que foi bem claro, bem importante, bem fácil aí de visualizar, que primeiro passo, precisa identificar a força. Todos conseguem identificar uma força aqui? Sim? Não? Alguma dúvida? Imagino que não. Por quê? Tem que ser específica. Eu tenho a força. Linda. Eu tenho uma força compradora. Isso aqui é uma barra grande. Linda. Maravilhosa. Pronta para eu falar. Estou com força compradora. E a gente vai para o segundo passo, que é a região. E aí a gente vai para as regras atrás. Vou tentar voltar um pouquinho aqui só para a gente entender. Só quero colocar isso aqui. Todas as entradas perto da 20. E aí a gente vai no ponto de entrada. Quero voltar aqui. Nessa entrada aqui. Isso aqui é uma barra de força. Eu vou entrar comprado aqui. Só que aqui ele está perto da 20. Nesse caso aqui ele está perto da 20? Ainda não.
Então, eu tenho, ok, o primeiro passo. Só que eu ainda não tenho o segundo passo. Então, eu preciso que o mercado se localize perto da 20 para eu conseguir fazer a minha entrada. Tá? Então, eu ainda não tenho uma região compradora nessa barra. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar até eu identificar que, opa, o mercado agora ela está próximo da 20. E o mercado ainda tem esse movimento de compra. Olha que legal. Voltando no ponto de correção. Peguem isso aqui, ó, como uma única movimento de alta. E o mercado corrigir nessa região. Eu tenho uma região dos 50% a 65%. Que para mim é aquela região que eu falei para vocês que é uma região normal. Então eu esperei a correção na região normal. Eu tenho uma região agora compradora porque eu estou perto da 20. E agora o que eu preciso? Eu preciso do setup. E aí que é o terceiro passo. E aí qual que é um dos setups que a gente tem aqui? E a gente vai voltar aqui. E a gente vê esse setup. Eu tenho esse setup. E aí meu ponto de entrada é sempre ou antecipado, mas aqui a gente vai falar de confirmação, a anulação da barra vermelha. Então, temos aqui o ponto de compra. Temos aqui o meu ponto de stop. Então, eu compro aqui. Quarto passo, meu stop. Novamente, entrada, stop. Vamos para a quinta. Para a quinta, uma adição. A gente consegue ver uma barra vermelha aqui? E essa barra vermelha ela foi anulada aqui. Aqui eu posso fazer uma adição. E essa adição está aqui. E agora a gente vai para o sexto passo. E o sexto passo é a nossa parcial. Tem uma barra de força. Nessa barra de força eu já posso pensar numa parcial? Talvez. Ou se não, eu vou fazer uma nova máxima, duas novas máximas, terceira nova máxima, parcial aqui. Então, ou eu executo a parcial aqui, ou eu executo a parcial aqui. Prefiro fazer a parcial nessas regiões. Por quê? Se a gente voltar para aquelas regras do mercado, eu quero fazer meus lucros longe da 20. E nesse momento aqui, eu ainda não estou longe da 20, e sim estou perto. Então, eu quero fazer as minhas parciais, se possível, longe da 20. E aí eu posso esperar uma nova máxima, duas novas máximas. Na terceira nova máxima, eu corto uma parte da minha operação. Ou eu saio com tudo. Depois disso, eu tenho o meu gerenciamento. Ou eu gerencio a barra, ou a barra de força, e provavelmente eu saio aqui da operação, ou eu espero um pivô e trago aqui, e aí eu saio da operação aqui nessas regiões, ou o mercado dá uma barra de força e depois ele dá essa barra de força, eu vou gerenciando a operação e talvez eu saia por aqui. Mas o sétimo passo é só um ajuste, tá? A ideia é você fazer a sua entrada nesses pontos. Chegou a ficar alguma dúvida aqui, gente? Como que a gente faz uma possível administração da operação? Tudo certo? E aí eu quero trazer o dia de hoje. O dia de hoje do índice. Para a gente tentar, para a gente conseguir interpretar esses pontos de... A gente fala muito do mercado do dia anterior, tá, gente? Então, primeiro ponto, identificar o mercado na região do dia anterior. Minha caneta, vem aqui. Tá? Primeira coisa,
estamos com força compradora no dia de ontem. Tá? Aqui, nós estamos acima da média de 20, acima da média de 200 e acima da média de 20. Enquanto o mercado estiver trabalhando para trás, eu não estou fazendo. A partir do momento que o mercado me demonstra uma força compradora nessa região, isso aqui é onde a gente entra com o passo número 1. Eu vou entrar comprado aqui, para mim está longe da média de 20. Pode entrar? Não está errado. Mas aí vai depender de muito da sua leitura como região perto e longe da 20. Para mim, isso aqui está longe da 20. O que vai chegar próximo da 20? Um pavio. E aí eu tenho um pavio como um motivo de entrada? Se a gente voltar lá pro slide. Olha, eu tenho um motivo de entrada. E aí eu volto para minha operação e aí eu tenho meu ponto de entrada. Então eu tenho o meu motivo de força, o meu motivo de entrada. Minha parcial é como? Ou 3 novas máximas, ou uma barra de força. Eu tive uma máxima, eu tive 2 máximas, eu tive a terceira máxima. Nessa região você tem que fazer parcial. E aí, paciência que você saiu da operação, ou saiu no break-even, ou começou a gerenciar essa operação, ou em si conseguiu sair positivo e saiu com tudo nessa terceira nova máxima. Então aqui a gente teve o primeiro passo, estou acima da 20 e acima da 200, eu tenho um motivo de compra, um setup, estou perto da 20, executo minha entrada, meu stop aqui, e aí minha parcial ela vai ficar em 3 novas máximas, 1, 2, 3 novas máximas, dinheiro no bolso. Posso talvez gerenciar o stop? O gap pode ser considerado um evento de força? Sim, o gap pode sim ser relacionado a um evento de força, sim, Rafa. Só que é como a gente está comentando aqui. A ideia é a gente fazer operações de compra acima da 20 e operações de venda abaixo da 200, desculpa. Acima da 200, compra e abaixo da 200, venda. Nesse exato momento, a gente está acima da 200. Se nós estamos acima da 200, a gente vai querer buscar compra. Beleza? E aí, o mercado ele começa a demonstrar forças vendedoras no dia de hoje. Aí depois ele acumula. E aí eu tenho um novo evento de força vendedor. Tá? A partir do momento que eu estou abaixo da 200, eu agora começo a procurar venda. Lembre, eu vou fazer operações com a 20 e nunca contra a 20. E a 20 ela está caindo. Então, nesse exato momento aqui, eu já começo a identificar que a minha 20 está caindo e eu estou começando a trabalhar abaixo da 200. Identificação de força. Isso aqui é uma força? Sim. Passo 1. Mas eu vender aqui embaixo, eu estou perto da 20? Não. Então, ou seja, eu passo 1, ok, mas passo 2 ainda não. Eu preciso o quê? Esperar o mercado ficar próximo da média de 20. O mercado chegou próximo da 20. Eu tenho um motivo de entrada? Tenho. Uma barra de força rompendo as médias. Percebam que é a mesma coisa que esse, porém o inverso. Agora para queda. Hoje tive meu evento de força, venda, stop, 1, 2, 3 novas máximas, 3 novas mínimas nesse caso, parcial. Mercado flui, tem um stop de pivô, talvez você conseguiria segurar mais, ou se você gerenciou stop barra, no mínimo 1 para 1 você teve nessa operação. E aí você consegue visualizar que isso aqui funciona, sendo bem aplicado. Funciona em qualquer tempo gráfico, tá, Mal?
Esse exemplo que eu dei aqui para vocês é referente a 2 minutos. Esse exemplo de ontem, que foi essa entrada, ela foi pelo 5. Tá? Então, no 2 funciona, mas talvez no 5 ela esteja numa posição melhor. Nesse exemplo aqui, que eu dei para vocês de ontem, foi pelo 5. O 5 foi o ideal. Por quê? Porque o mercado sobe, corrige 50%, que é a correção comum. Tá? A única diferença é que os 5 minutos ele vai demorar um pouquinho mais para conseguir fazer a execução da entrada. No 2 minutos, talvez você consiga executar uma operação um pouco antes. E aí você vai conseguir ter mais operações possíveis no dia que você estiver operando. Mas se você pegar aqui, nos 5 minutos, provavelmente você também vai executar o mesmo tipo de entrada. Só que aqui você não ia conseguir vender e provavelmente só conseguiria comprar, porque você está acima da média de média 200. E aí vai entrar um pouquinho aqui na média de 20, na média de 200, que ela está com uma certa distância. Tá? E esse é um ponto a mais para a gente analisar. Eu não quero fazer as entradas, eu quero fazer as entradas acima da 20, acima da 200 de compra, mas eu quero fazer acima, não tão longe da 200. Então, talvez aqui o mercado ele comece a ficar um pouco mais esticado. E aí vai entrar um ponto um pouquinho à frente aí dos nossos contextos. Mas, basicamente, aqui no 2 minutos, é isso que a gente faz todos os dias. É assim que a gente tenta olhar, ou pelo 5, ou pelo 2, ou pelo 3. Tem gente que usa o 3 minutos, também funciona. Tá? Olhar para o 15. Quem quiser olhar para os 15 minutos, funciona também. Tá? Funciona em qualquer tempo gráfico. A ideia é sempre manter um padrão operacional que você segue à risca, plano e operação. Seguir o gerenciamento do plano, seguir o gerenciamento da operação. No final, funcionou? Isso que importa. Certo, Mal? Beleza?